Olá, tudo bem, gente? Meu nome é José Alberto e eu estou fazendo uma série de vídeos onde eu apresento para vocês os capítulos do livro O Homem e Seus Símbolos, o último livro que o psiquiatra suíço Carl Gustav Jung escreveu e editou e organizou no último ano de sua vida. E eu estou usando essa edição aqui, a segunda edição, lançada em 2008, pela editora Nova Fronteira. E hoje nós vamos falar sobre o último capítulo do livro, que na verdade é a conclusão, escrito pela Marie-Louise von Franz. A Marie-Louise von Franz é a única autora, a única colaboradora do Jung, que teve então a oportunidade de escrever dois artigos para esse livro. Ela escreveu o primeiro artigo, intitulado O Processo de Individuação, já tem vídeo aqui no canal sobre isso, e essa conclusão que ela escreve é muito interessante, porque é nesse momento que ela vai falar sobre as novas tendências que a psicologia de Jung estavam tomando. Ela vai nos falar sobre quais as pesquisas que estavam mais atraindo Jung nos últimos anos de sua vida e o que ele iria pesquisar se tivesse continuado conosco por mais uns 10 ou 20 anos. Ela deu um único subtítulo para esse artigo, chamado A Ciência e o Inconsciente. E ela vai falando, ao longo de sua explanação, que esse livro tinha por objetivo demonstrar a função criadora dos arquétipos e dos símbolos na vida humana e como que essa função dos símbolos vai construindo a nossa identidade, os nossos hábitos de vida, como nós vamos nos colocando e nos portando no mundo a partir de influências arquetípicas. A Marie-Louise von Franz também fala que ainda estamos longe de compreender muitas das ideias de Jung, seja o inconsciente coletivo, sejam os arquétipos. E aqui eu faço uma ressalva. Quanto às instâncias e eventos do inconsciente coletivo, ok, eu até concordo que nós não estamos nem perto de compreender toda a dimensão do inconsciente. Como se faz uma piada no meio psicológico, nós ainda não descobrimos em qual neurônio se encontra o inconsciente, nem o pessoal, nem o coletivo. No entanto, com relação aos arquétipos, ao longo de sua obra, Jung deixou bem clara a ideia do que são arquétipos e de como eles operam, e de como eles existem e de como eles influenciam o ser humano. O que eu percebo hoje é que existe um segmento de psicólogos junguianos que parece que tem medo de falar abertamente sobre o que são arquétipos, pois talvez o conceito beire aquilo que não é considerado científico. De qualquer modo, não podemos fechar os olhos para as ideias que Jung deixou sim concluídas antes de seu falecimento. Mas eu não vou aprofundar isso aqui para não gerar tantos debates e conflitos e choques, Mas, com relação aos arquétipos, Jung deixou sim muito claro o que eles são. É só você ler com atenção a obra dele que você vai ver exatamente o que ele quis dizer com o conceito de arquétipos. Instâncias autônomas que influenciam nosso comportamento criando padrões. Ele usa mesmo uma palavra inglesa, a palavra patterns, para definir que são criadores de padrões humanos, entre outras coisas. Em vida, Jung tomou contato com o físico austríaco Wolfgang Pauli. O Pauli ele desenvolveu a ideia da noção do trabalho do spin no elétron. E a partir dessas ideias e desse encontro entre Jung e Pauli, ambos se deram conta que as suas ideias precisavam passar por algum tipo de revisão. O Pauli até mesmo defendia que a ciência tinha que começar a estudar a partir não só do ponto de vista de fenômenos concretos, mas também a partir de fenômenos psíquicos. De que modo, Pauli perguntava, a totalidade psíquica de um sujeito poderia influenciar os experimentos físicos? E esse tipo de questionamento só foi possível a partir da experiência da dupla fenda, que foi feita lá no início do século. Você pode pesquisar sobre isso na internet, tem bastante material. Mas esse tipo de entendimento do Pauli também só foi possível a partir do encontro dele com Jung e com as suas ideias. A Marie-Louise von Franz também fala que o Jung, no final da vida, começou a se voltar para a ideia de que ele tinha que pesquisar a ciência da microfísica. É a partir daí que Jung iria construir novas ideias, novos conceitos. Além de Kepler, a Marie-Louise von Franz cita Niels Bohr, Heisenberg e outros para citar essa revolução de ideias que estava ocorrendo na cabeça de Jung. É importante nós lembrarmos que muitas das ideias da física e da psicologia tiveram uma mesma origem. Lá por volta do século IV a.C., já surgia a ideia do átomo enquanto uma partícula indivisível, que é isso que significa
Átomo é uma partícula indivisível, sendo que essas ideias tiveram origem nos pensadores, por exemplo, como Leucipo e Demócrito. Antigos pensadores gregos também já falavam na ideia de noções de energia, de força de movimento e alguma espécie de tensão criativa chamada de tônus que promovia o crescimento da vida, que promovia o desenvolvimento da vida. E foi nessa profusão de ideias do início do século XX, onde a física quântica explodia com tudo, que Wolfgang Pauli e outros pensadores, segundo a von Franz, começaram a se dar conta que eles tinham que estudar também o simbolismo psíquico e a influência desse simbolismo nos movimentos da física. O que isso poderia levar? Isso traria o quê? Que tipo de conceito ou ideia nova? E Jung foi um dos grandes colaboradores, através de suas ideias, para que esses homens da física começassem a pensar o universo de um modo muito mais relativo e não tanto absolutista. Esse encontro de Jung e Wolfgang Pauli, o Wolfgang Pauli, que foi um físico austríaco, ele foi fazer um tratamento com o Jung. E eles começaram a conversar sobre diversas coisas durante o tratamento, e foi graças a esse encontro com Pauli, por exemplo, que Jung conseguiu desenvolver a ideia de sincronicidade. Ao longo de toda a sua vida, diversos pensadores e cientistas e pessoas de gênio com quem Jung teve contato ajudaram ele a construir diversas de suas ideias. E o Pauli foi uma das pessoas que ajudou Jung com o conceito de sincronicidade. Eles trocaram muitas cartas, e eu sei que existe em língua inglesa um livro onde essas cartas estão reunidas, as cartas de Wolfgang Pauli e Carl Jung. Não sei se tem essa tradução em língua portuguesa, não sei se tem um livro disso em língua portuguesa. Se você souber que tem, deixa um comentário aqui, me dá o nome do livro, da editora, para eu poder falar para as pessoas depois, ok? Segundo a Maria Louise von Franz, mais para o final da vida, Jung foi se dando conta que muitos conceitos que ele teve que desenvolver para abarcar as suas ideias do psiquismo estavam de encontro com as ideias que a física e muitos físicos traziam também. Por exemplo, o Niels Bohr desenvolveu a ideia, a noção de complementaridade. E essa ideia vai de encontro que o Jung dizia entre o inconsciente ser um complemento do consciente e vice-versa, ou a ânima ser um complemento do ânimos e vice-versa. Só para citar um exemplo. Uma outra ideia muito interessante, eu diria mesmo que reveladora, que a Maria Louise von Franz traz nesse capítulo conclusão, é que Jung estava começando a se voltar para a ideia de os números também serem arquétipos, especialmente os números naturais. Os arquétipos são representações ordenadas, que ordenam a vida e criam um padrão. Os números também são um padrão ordenado e que organizam a vida. Pegando aí um exemplo da fenomenologia, por exemplo, você pode pegar uma bola de plástico azul. Tira a cor dela, não é mais azul. Tira o fato dela ser esférica, um círculo, uma bola, né? Tira a propriedade de plástico, tira tudo. Ela continua existindo enquanto quantidade, 1. Outro exemplo, todos nós sabemos que 2 é a primeira quantidade que representa um par, isso em qualquer parte do universo, da criação. Então, o que Jung estava começando a pesquisar é o seguinte: seriam os números representações naturais dos arquétipos? Seriam os números também arquétipos de uma outra categoria ou dentro de uma categoria já existente? Isso abre um campo de possibilidade de investigação infinito, que nós teríamos que precisar de muitos cientistas e talvez de alguns séculos para poder pesquisar, teorizar e até mesmo fazer modelos empíricos que nos dessem mais informações a esse respeito. Uma outra semelhança entre os conceitos da física e da psicologia junguiana começaram a surgir após a experiência da dupla fenda. Jung começou a teorizar que os arquétipos poderiam ser energia psíquica e matéria ao mesmo tempo. Pois, por exemplo, a luz é onda e energia. Então, esses conceitos começaram a fomentar a cabeça do médico suíço e ele começou a teorizar coisas muito interessantes que, infelizmente, não houve tempo para ele pôr no papel. E Jung, mesmo quando tinha uma ideia, ele levava anos até publicá-la, para poder ter certeza que aquilo tinha uma ideia correta, completa do que ele queria passar. Entre as ideias da física quântica, as ideias da psicologia junguiana, o conceito de números enquanto arquétipos e a relação de Jung com grandes físicos da história da humanidade, da história recente, muitas ideias começaram a surgir. E como eu disse antes, nós temos aí todo um campo de pesquisa ainda para ser feito. Eu sei
que tem muitos vídeos aqui no YouTube de grandes pesquisadores de Jung indicando por onde você deveria começar a ler Jung para entendê-lo. E eu também vou concluir essa série de vídeos sobre o livro O Homem e seus Símbolos dando a minha contribuição. Você siga aquela que o seu coração disser que é a melhor. Por já ter lido algumas obras de Jung e por ter concluído agora a leitura do livro O Homem e seus Símbolos, vamos nos lembrar qual era o objetivo do livro O Homem e seus Símbolos. Como disse John Freeman lá na introdução, e a primeira série, o primeiro vídeo dessa série é onde eu apresento a estrutura do livro e a introdução e como o livro surgiu. A ideia desse livro era pegar algumas das principais ideias de Jung e levar elas para o público leigo, para que pessoas mais simples conseguissem entendê-lo. Tanto é que Jung teve um sonho que ele estava numa praça falando para várias pessoas de um modo mais simples e todas elas entendiam. E eu acredito que sim, esse objetivo foi alcançado. Tanto é que esse livro ele foi escrito originalmente pelo Jung e seus colaboradores na língua inglesa e não na língua alemã, pois a língua inglesa é de mais fácil entendimento e de maior alcance que a língua alemã. Então, por onde você deve começar a pesquisar Jung? Se você quer ter uma ideia geral e inteligível de suas principais ideias, não todas, comece pelo Homem e seus Símbolos. Aqui você vai ter muitas ideias expressas de um modo muito claro e objetivo. Começa por aqui. Em seguida, eu indico esse outro livrinho aqui, Introdução à Psicologia Junguiana, de Calvin Hall e Vernon Norgeby. Tá? É um livro que eu usei no meu primeiro semestre da faculdade, uma cadeira de psicologia eletiva de Jung, depois eu deixo a imagem aqui para vocês. É um livro introdutório, tem pouco mais de 100 páginas, e ele traz a primeira parte, um resumo da vida de Jung, e depois as principais ideias com seus conceitos. Então, eu sugiro que você comece por esses dois. Lembrando, gente, que a psicologia de Jung, você tem que entrar por inteiro, não aos pedaços. Ou você vive aquilo ali, ou não tem como você se dizer um psicólogo de orientação junguiana. Foram alguns vídeos onde eu apresentei para vocês todos os capítulos do livro O Homem e seus Símbolos. Foi muito prazerosa essa experiência, posso dizer que para mim foi. Espero que para vocês esteja sendo, vocês que estão assistindo. E em breve eu vou iniciar um outro trabalho de vídeos e vocês só ficarem antenados. Se inscrevam no canal, deixem o like. Em breve teremos mais algumas coisas bem legais aqui no canal para vocês. Um brinde ao nosso Jung, um brinde à sua vida, às suas ideias, à sua obra, que deixaram sim um legado muito importante, não compreendido ainda para a nossa humanidade. Mas eu tenho certeza que as próximas décadas, muito mais saberemos e compreenderemos a respeito das ideias desse grande pensador do século XX.